que é a nossa vida devocional. E quando eu falo a vida devocional, não apenas os devocionais que existem, que hoje, graças a Deus, tem vários, mas eu mesmo fazer o meu devocional. Sim. Eu ter de ler um capítulo da Bíblia, pedir em Deus aquele versículo que mais me chamou a atenção, escrever aquele versículo, aplicar o que isso tem a ver com a minha vida, fazer a minha oração, sem medo do que eu vou dizer, Karina, começa com um capítulo, você vai tomando paixão, Sim. vira 2, e esse tempo veio para nos provar que as pessoas falam, eu não tenho tempo para isso. Me escuta, é uma mentira, porque esse tempo de redes sociais veio provar que nós não temos prioridade. Porque se nós arrancarmos os tempos de algumas coisas para priorizarmos a nossa vida devocional com Deus, vamos conhecer a palavra, vamos errar menos e vamos amar mais. Sim. Tanto a Deus quanto o próximo. Sim. Então, se existe sim um problema de conhecimento das Escrituras, é isso. Nós estamos entregando a nossa alimentação e as Escrituras na mão de outros. Por exemplo, quando alguém pergunta, você lê a Bíblia? Mas eu não quero ser pastor. Não é sobre ser pastor. Sim. Não é sobre ser teólogo. E eu gosto de usar uma frase. Deus não está à procura de teólogos. Ele está à procura de discípulos. E discípulos é aquele que segue. Então é necessário que a gente volte à simplicidade da vida devocional com Deus, para sermos bem alimentados. Até para que dia em que alguém pregando ou alguma situação que alguém diga, parece que Deus não falou, ele falou comigo sim. Porque a palavra dele é viva. Sim. E é assim que eu acredito. Sim, eu vejo tanta gente falando, eu não sei ouvir a voz do Senhor, eu não sei o que Deus quer. E é só abrir a Bíblia. Só abrir a Bíblia que ele já começa a falar com você naquele segundo, ele já começa. Né? A gente não precisa ficar esperando cair uma nuvem do céu para achar que aquilo é um sinal de Deus. Não precisa ir no fundo do poço e ver uma luz para falar, ali agora sim eu vi a luz de Deus. A palavra dele é luz realmente para os nossos caminhos, para a nossa vida. Sem contar... Em todo momento ele fala com a gente, para tudo ele está ali. Sem contar que as pessoas às vezes deixam os personagens e as histórias da Bíblia muito distante de quem somos. Sim, uma ficção, uma coisa que é uma invenção. Ó. Tem gente que acha que é invenção, que são histórias que não aconteceram. Exatamente, lógico que existe. E eu decidi ler a palavra de Deus exatamente me identificando com esses homens e mulheres que passaram aqui. Ou seja, quando eu estou em situações difíceis, eu vou ver o que José tem a me dizer. Quando eu estou em situações que eu preciso liderar, eu quero ver o que Moisés tem a me falar. Ou em situações que eu preciso lidar com questões pastorais, o apóstolo Paulo vai me dar alguns conselhos. Eu encaro a leitura das Escrituras como se eu estivesse entrando no divã. Sim, sim. E encontrar nos evangelhos o próprio autor desse livro encarnado e ele mesmo ensinar tudo que está escrito. Sim. Então, eu não encaro a palavra de Deus como coisas distantes, muito pelo contrário. Parece que ontem mesmo eu falei com o Noé. É assim que eu vivo. Parece que ontem mesmo o Noé me deu alguns conselhos que me ajudam muito. E para você ver como são tão atuais, realmente atemporais. Atemporais. E muitas vezes a gente busca, né, conselho dos homens. É claro que tivemos pessoas que professam da mesma fé e que têm o mesmo entendimento, esses conselhos sempre serão positivos. Mas muitas vezes nós deixamos de pedir o conselho para o melhor conselheiro. Exatamente. Deixamos por último, deixamos para a última questão. Olha, agora não tem mais a quem procurar, é só Deus mesmo para me salvar. Busquemos ele de primeira, né? O princípio. Podemos compartilhar de um problema, às vezes, né, com alguém ao nosso redor, mas é ele que vai dar a direção certa. Com certeza. E sem contar que Deus colocou homens e mulheres, além de enviar o seu Filho Jesus Cristo, aqui nas Escrituras para serem os nossos mentores, para nos ensinar o que devemos fazer e nos dar exemplo do que não fazer. Sim. Então, tudo está aqui. Como disse o apóstolo Paulo, tudo foi escrito. Para o ensino de vocês foi escrito. Então, essa vida devocional de ler as Escrituras, ela nos dará a santificação. E vai nos livrar de situações que a gente poderia cair, mas a gente vai se lembrar do que lemos na palavra, porque o Espírito nos fará lembrar. Então a gente vai ir para a direção certa.